Fala, nação tricolor! Eu nem vou perguntar como é que vocês estão, que vocês estão tão mal quanto eu, de mau humor, bravos. E eu coloquei de novo, não é a primeira vez que eu coloco aqui atrás, para a gente tentar entender o que está acontecendo com o São Paulo. Mas primeiro deixa eu falar os assuntos desse vídeo, você decide se fica até o final. Vamos falar do Jusilei, que não está mais recebendo o salário dele na íntegra. Ele que ganhava aí na faixa dos 250 mil por mês, vai ganhar apenas 47 mil reais. Eu te explico por quê. Vamos falar do Hernanes, o nome dele voltou, já tem notícias sobre ele. Ele está com o futuro quase definido para 2019, eu vou te contar o que vai acontecer com o Hernanes ano que vem. Vamos falar quem é o atacante equatoriano que o São Paulo está sondando. Você já viu que a diretoria a cada semana sonda um, né? As especulações estão, nem chegou dezembro. Vamos falar de Jardine, com essa instabilidade de placares nesses últimos 3 jogos, ele já está pressionado e com isso vamos falar um pouquinho do Cuca e do Abel Braga. Vamos falar do Rodrigo Caio, que jogou ontem, foi titular e falou um pouquinho depois do jogo rapidamente sobre o futuro dele em 2019. Vamos falar dos Gandula, vocês viram que no jogo contra o Vasco, um Gandula chegou a ser expulso? Pois é, o São Paulo está alegando que o Vasco estava esvaziando de propósito as bolas durante o jogo de ontem. Deu uma bafafá isso daí. Vamos falar do Thiago Mendes. Será que ele vem para o São Paulo? Qual que é o valor dele nessa janela de transferência? Ele que está se oferecendo para voltar. Por fim, eu vou dar um pouquinho da minha opinião, vamos navegar pelo site e falar um pouquinho desse momento da torcida em relação ao time. Antes, você já sabe, tô chegando próximo aos 100 mil, não é porque o São Paulo tá mal que o canal tem que ir mal. Então me ajuda a bater os 100 mil, se inscreve aí no canal, dá um like aqui embaixo e opina comigo nos comentários, beleza? Fica aí. Era o Jusilei que ganha aí na faixa dos 250 mil reais por mês. Eu não sei exatamente quanto que é, porque é salário, mais luva. Jogador sempre é um monte de acréscimo, a gente não tem um montante exato, mas fica nessa faixa. Do dia para a noite vai começar a receber apenas 47 mil reais por mês. Que baixa, hein? Que baixa. Pois é, esse montante aí equivale a 50 salários mínimos. Por quê? É uma história que começa lá atrás, uns 8 anos atrás, na época que ele ainda era do Corinthians. Primeiro porque ele tinha 2 empresários, tá? Que o nome dos dois é o Martínez e o Colonhesi. Na época que ele ainda era de um clube do Paraná. Aí ele foi vendido para o Corinthians. Quando ele entrou lá, ele rompeu o contrato com esses 2 agentes. Só que havia uma multa rescisória de 3 milhões de reais, dos quais eles alegam que o Jusilei não pagou. Daí eles tentaram contato, não conseguiram, entraram na justiça. 8 anos depois, o Jusilei está sendo executado num valor aí que com as multas, os juros e tudo mais, chega a 15 milhões de reais. E aí tá vindo aqui um ofício para o São Paulo e a partir de agora, parte do salário do Jusilei vai ser depositado numa conta jurídica. Até chegar nesse montante de 15 milhões, ele vai ficar recebendo só esse valor aí. Vamos ver o que acontece, se ele tem alguma coisa para recorrer, o que acontece, mas por enquanto, espero que isso não afete no futebol. Por enquanto, o salário dele tá aí, vai cair para 47 mil reais. É tenso, hein? Galera, o Rodrigo Caio foi titular depois de um tempão que não entrava, né? Acho que a última vez que ele entrou, vocês podem me corrigir aí embaixo, foi contra o Palmeiras, aí ele deu ar da graça uma outra vez. E toda vez que ou o Arboleda ou o Bruno Alves estava cumprindo suspensão, a gente ficava aqui pensando se ia vir Rodrigo Caio, dependendo quem estava na lateral direita também, será que vem Rodrigo Caio improvisado? Enfim, ele entrou, foi um dos melhores na partida até o momento do segundo gol contra o Vasco, saiu ali nas costas dele, mas eu não quero ficar falando sobre isso porque eu fico muito irritada. E depois do jogo perguntaram para ele, e aí, tem proposta sobre o Milan, você fica no que vem, qual que é? Aí ele falou, olha, tudo pode acontecer, mas eu tô indo com calma. Não tem como ir com calma, né, Rodrigo Caio? Toda janela você vem, você vai, você vem, você vai. Tem que ir com calma mesmo. Porém, ele não negou, ele afirmou que o empresário dele realmente está na Europa e está atrás de possibilidades para o ano que vem. Pode ser que seja o Milan, ou não sei se ele está batendo de portinha em portinha e vendo o que ele arranja para o Rodrigo Caio no ano que vem. Mas essa é a informação, o Rodrigo Caio realmente está de olho para a Europa pela 50ª vez desde 2011. Vamos ver se agora vai, né? Galera, desde que o Jardine assumiu
Da noite pro dia, o comando do São Paulo foi um empate, uma vitória e uma derrota. Essa sequência instável aí do Jardine tá trazendo já uma discussão e uma pressão em cima do nome dele. O Aguirre saiu da noite pro dia e aí o Jardine tinha uns 5 jogos para provar que pode ficar no comando de São Paulo em 2019. O plano A do Raí é a permanência dele, é dar sequência, aí um contrato de longos anos, enfim. Porém, existe uma galera dentro do São Paulo que está pedindo Cuca, está pedindo Abel Braga, que está pedindo que venha um técnico com experiência para assumir o comando do São Paulo. Não sei a sua opinião, você pode dizer aí embaixo, mas como o Jardine não conseguiu aí 3 vitórias ou 2 vitórias e um empate, já está havendo um movimento entre os cartolas e alguns diretores do São Paulo e estão pressionando os diretores de futebol para que contratem um técnico no ano que vem. Este é o momento interno de São Paulo. Pressão na diretoria de futebol. Agora vamos falar rapidamente do Cuca e do Abel Braga. O Cuca estava lá no Santos, veio embalado, todo mundo acreditou que ele ia pegar o G6, etc. Enfim, deu uma caída e aí ficou nesse male-male que tá o Santos agora. O Cuca deu uma coletiva hoje, sexta-feira, dizendo que vai fazer uma parada para um pit stop e depois ele volta para a corrida, que é a vida dele. Diz que vai ver problemas de saúde e não vai não vai comandar o Santos no ano que vem e não vai atuar por nenhum time. Era uma parada na carreira. E aí o Santos foi atrás do Abel Braga. O Abel Braga está disputadíssimo. O Flamengo está atrás dele. O São Paulo deu uma telefonada e agora o Santos está atrás do Abel Braga. Essa matéria eu peguei off, porque a galera aí tá pedindo muito Abel Braga. Então põe aí nos comentários. Você acha que tem que dar mais uma sequência para o Jardine, 5 jogos em meio de crise, em meio de um monte de coisa acontecendo, jogador com biquinho, panela ou não panela, enfim, você não acha que foi pouco tempo para entender o trabalho do Jardine? Ou não, ele tem 39 anos, tem pouca experiência, traz um outro cara, deixa ele como auxiliar? Coloca aí nos comentários a sua opinião. Eu confesso que quando li essa matéria eu pensei que eu estava no fórum lendo algum tópico criado por vocês lá no spfc.net, mas era uma matéria de verdade. Saiu lá num jornal do Equador que o Marcos Caicedo, atacante de 26 anos de idade, que está no Barcelona de Equador, está na mira do São Paulo. Você pode ver que cada semana tem um nome novo, né? Quer dizer que o São Paulo, a diretoria está trabalhando no planejamento Libertadores, assim, espero, né? Porque planejamento G6 trouxe G6. Planejamento Libertadores que traga um título, né? Já estou iludida. Mas toda semana tem o nome e o Caicedo é o nome dessa semana. Recebeu uma sondagem lá, já estão sabendo qual que é o valor. Ele tem contrato em vigência até dezembro de 2020. Então, já sabe que tem que dá um dinheirinho para trazer o jogador para cá. Ele quer a seleção equatoriana. Quem quiser saber dos lances dele, se é um bom jogador, etc., o Rafa vai colocar aqui embaixo um link com os vídeos de melhores momentos e toda a trajetória do jogador para você entender quem é ele, quem é o jogador que o São Paulo está atrás. O jogo de ontem foi jogo para passar raiva em todos os sentidos e a comissão técnica do São Paulo também passou raiva lá em São Januário. Para começar, a primeira raiva que a gente passou, eu sei que não tem nada a ver com a notícia, mas eu tenho que falar, 13 anos de tabu. 13 anos de tabu. Já não valia 16 anos contra o Palmeiras, tinha que deixar cair mais um tabu contra o Vasco em São Januário. Pois é, não sei se vocês perceberam, mas no primeiro tempo, o Daronco é terrível quando apita. Ele expulsou um gandula e teve um monte de problema, várias vezes a bola vinha, o Jean ficou irritado com a bola uma vez, chutou a bola para longe daquele jeito dele todo mal-humorado, enfim. O São Paulo acusou o Vasco de ter conversado com os gandulas para propositalmente esvaziar as bolas e entregar bolas murchas ao São Paulo durante o jogo. Deu uma bafafá durante o jogo isso. Segundo o São Paulo, a comissão técnica, sem dizer nomes aqui do São Paulo, né? Eles teriam visto o PC Guzmão, que é um coordenador de futebol lá do Vasco, falar com os gandulas. Aí durante um intervalo eles falaram com o delegado da partida desceu, aí eles olharam todos os sacos com as bolas, encheram todas as bolas, e aí o gandula que estava expulso foi lá, trocaram uma ideia, enfim, deu um bafafá lá durante o jogo. No segundo tempo parece que as bolas estavam ok, mas aí vão
vão discutir ainda esse assunto, vamos ver o que vai acontecer. Mas não perdeu por causa de bola murcha, não. Perdeu porque jogou mal. Não vem falar que 2-0 mal jogado foi porque a bola estava murcha. Que fique muito claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra, ok? Beleza, agora vamos continuar. Próximo assunto. Hernanes Profeta, como eu queria estar aqui anunciando Hernanes e de verdade dessa vez, queria muito de coração, mas segundo, não vou assinar nessa matéria, segundo o UOL, o Hernanes já tem futuro certo para 2019, ele teria se reunido com o empresário dele, que é um nome chinês, que eu não vou tentar falar, tranquilo, não vou forçar amizade. E aí ele viu que tá difícil sair lá da China. Ele tem mais um aninho de contrato até dezembro de 2019, ou seja, só fica livre daqui 6 meses. A multa dele é alta, o salário dele 2,5 milhões de reais por mês. Já tô fazendo a continha para vocês. Então ficou meio inviável o cara vir para cá e eles não querem continuar pagando salário, dar de graça igual foi da última vez. Então, segundo o UOL, falo de novo que foi segundo o UOL, semana que vem vai ter uma reunião com o empresário que eu não sei falar o nome, o Hernanes, o pessoal do eBay, para falar que ele vai ficar mais uma temporada. Não entendi porque vai ter uma reunião para anunciar que ele segue normalmente com o contrato, mas é o que o UOL diz, o Hernanes segue mais um ano no eBay, segundo o UOL. Vamos ver o que acontece, planejamento Libertadores, futebol, janela, novela, drama, ilusão. Vamos ver o que acontece daqui até fevereiro. Galera, o Thiago Mendes deu uma iludida, né? Aliás, esse é o ano das ilusões e das quebras de tabu. Todos os tabus caíram contra nós, né? Não a favor. E fomos iludidos pra caramba, daí o Thiago Mendes resolveu iludir a gente mais um pouquinho. Se o Calheri aparecer nessa janela, eu não sei o que será de nossas vidas. Thiago Mendes foi lá na postagem do Momento Tricolor e mandou um alô Leco. Alô Leco, me liga que eu quero voltar. Demorou? Aí a gente foi conhecer o valor do Thiago Mendes nessa janela de transferência. Vocês lembrarem que o Thiago Mendes foi vendido em junho do ano passado, naquele elenco do Rogério Ceni que foi desmontado. Na época ele foi vendido por 8 milhões de euros. Ok? 8 milhões de euros. Agora, nessa janela de transferência, o Lille, da França, está pedindo 30 milhões de euros. Será que ele valorizou? Pois é, o Thiago Mendes é titular absoluto lá, tá? Já tem mais de 1.000 minutos jogados aqui, ó. 1.029 minutos jogados, conta 357 minutos do Thiago Maia e 273 minutos do Luiz Araújo, que também tá no Lille da França, foram os dois juntos, não sei se vocês lembram. E além, né, de ser 30 milhões, etc., já tem 2 times da Europa de olho no Thiago Mendes. Então, alô, Leco, me liga, ilusão, não cai nessa não. Tá difícil do cara vir pro Brasil. Nada é impossível na janela de transferência do futebol, mas tá difícil, valorzinho chato. Vou para a parte que vocês adoram, vou falar de vocês. Vou falar da opinião de vocês lá no site, ficar à vontade aqui. Galera, a torcida organizada foi para o Twitter, xingou geral. Daí eu subi hoje lá no spfc.net uma matéria. Vocês podem me xingar aí embaixo, que eu tô falando que a gente não tem alma. Não tem alma, São Paulo não tem alma. E que há 10 anos a gente está derrubando geral. A gente está derrubando jogador, a gente está derrubando técnico, a gente está derrubando diretoria de futebol. E que eu acho que o caminho não é bem por aí, que está na hora de começar a abraçar essa galera, por mais terrível que seja, ter que dizer isso. Lá na transmissão, quem assistiu a transmissão ao vivo, muito obrigada pela audiência, de coração. Mas eu pedi que quem pudesse ir para o estádio nesse jogo contra o Sport, fosse. E a galera me xingou nos comentários. Gente, nós salvamos o time do rebaixamento. Nós já entendemos que há 10 anos o negócio é uma draga ali dentro. O presidente não vai mudar, o restante não vai mudar. Então, só nós podemos entender. Aí a galera já tá pedindo a cabeça do Nenê, a organizada foi pedir cabeça de Nenê, cabeça de Jardine, cabeça de Diego Souza. E, pô, esse elenco ganhou o primeiro turno, iludiu a gente pra caramba, quase ganhou o campeonato. Eu acho que não é por aí, vou colocar aqui embaixo o link para vocês debaterem comigo esse assunto. Quiser xingar, xinga, quiser não xingar, não xinga. Tem uma outra aqui no site muito legal, foi o estagiário que fez. Ele fez a barca do tricolor, comente 10 nomes que deveriam deixar o São Paulo. Eu começo com 2 aqui, Sidão e Edmar, não devia nem estar no futebol. Continuo com o Rodrigo Caio e daí por diante vocês continuam, o link vai estar aqui embaixo para vocês
colocarem 10 nomes. Eu não acho que... Eu não consigo escrever 10 nomes, mas se vocês quiserem... Tem também, eu vou colocar aqui embaixo, uma matéria do Nenê. E ele falou do Biquinho, e ele falou do Aguirre. Ele falou que se ele tivesse feito gol no Vasco, se ele tivesse feito gol no Vasco... ele não ia comemorar e tal. Aí ele falou do negócio do Biquinho, que ele tem intimidade com o Lugano, que ele não vai ficar sorrindo no banco, babá, mas tinha que fazer para merecer para estar em campo. Enfim, também vou colocar aqui embaixo. Quem quiser ver, vai ver o Reinaldo também falando que só tinha o Trellis na área. Vou colocar todos os links aqui embaixo para vocês comentarem. O da torcida organizada também vou pedir para o Rafa pôr. Por favor, participem. Até porque é importante. Faltam 2 jogos para acabar o campeonato. Aí falam, não, beleza, vai lutar pro G4, vai pra Praia da Libertadores. Acontece que vem a janela de especulações e as novelas, e aí depois vem o pré-Libertadores, o Libertadores direto e o Paulista. Cara, se a gente não entender, se a gente começar a colocar Nenê pra ir embora, Everton embora, Jardine não sei nem se permanece, aí já é uma outra história que a gente não pode nem ter controle sobre isso. Mas se a gente começar a mandar esses caras embora, a gente vai ver que outros times vão contratar, vai ver um Hudson e o Jusilei que a galera tá todo mundo xingando por causa do erro deles no primeiro gol contra o Vasco. Mas o Hudson tava ganhando a Copa do Brasil pelo Cruzeiro ano passado. Pô, como que ele é um mau volante? Foi ele que tava com o troféu do primeiro turno. Então vamos começar a ter um pouquinho de paciência, entra lá no texto e discute comigo esse assunto, mesmo que seja para me xingar. Mas eu ainda acho que se você puder ir no Morumbi, vá no Morumbi segunda-feira. Olha que horário legal. Tem até metrô segunda-feira. Enquanto a piada vale, a gente tem que contar. É a única chance da galera ver a gente jogando na segunda. Até o próximo vídeo.